Ora bem, vamos tentar manter aqui mais ou menos o nosso timing, os 10 minutos da praxe, só de fazer aqui, ver quem é que teve alguma dificuldade de cá chegar, mas fico contente de ver outra vez a sala praticamente cheia. E o que quer dizer que as conversas que temos promovido têm sido de facto algo que tem atraído e vejo sempre caras diferentes, portanto isso é sempre muito bom, porque tem a ver com os temas, tem a ver com o facto das pessoas se interessarem pelos temas que temos vindo a discutir. Vamos na nossa nona sessão, a nona conversa, variadíssimos temas que discutimos aqui ao longo do tempo. Está inserido, obviamente, naquilo que é o Pacto do Porto para o Clima, a lógica da cidade, não o município, a cidade como um todo, ou seja, os stakeholders todos da cidade, estarmos todos a tentar conversar ao longo destas sessões sobre aquilo que todos podemos fazer. Nós temos convidado vários dos oradores que aqui têm estado e queria agradecer, obviamente, aos que aqui estão hoje para nos darem perspectivas sobre as várias áreas que temos vindo a discutir. Muitos deles estão indubitavelmente ligados com aquilo que é o trajeto do Porto que tem feito nos últimos tempos. Temos trazido aqui, penso eu, muitos esclarecimentos à volta de várias áreas que ainda são áreas que nós queremos atingir, metas, e como sabem as metas são ambiciosas, aquelas que nós fixamos para 2030. E é nesta lógica de comunidade, a lógica de sermos todos, temos todos um papel, seja o cidadão, seja a empresa, seja a própria instituição pública, privada, o que quisermos, temos todos aqui um caminho a desempenhar até atingirmos as metas que acho que obviamente a cidade do Porto deve liderar, dando o exemplo, que é assim que nós gostamos de nos ver e de trabalhar. Hoje o tema é financiamento, obviamente nada se faz sem dinheiro, eu diria mesmo que nada se consegue ir alterando nestes paradigmas que estamos a tentar mudar, sem fazer uma grande e uma profunda alteração económica da nossa sociedade, e portanto aqui há um pendor grande sobre se nós quisermos atingir metas, só o vamos atingir, não é só por querermos, é pela própria economia, pela forma como ela funciona, se alterar. Mas felizmente também devo dizer que nos últimos anos tenho visto uma grande diferença, uma grande alteração de comportamentos, nomeadamente no setor empresarial face a isto. Portanto, o tema hoje, obviamente, aqui os oradores falarão muito melhor que eu sobre ele, e o moderador que aqui também nos vai acompanhar, e portanto, sem mais delongas e agradecendo mais uma vez aos oradores a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje, e começaríamos então a nossa conversa, passando aqui a palavra ao Rui Couto Viana. Muito obrigado. Estou. Então, boa tarde. Por incrível que pareça, eu sou professor da universidade, dou aulas há muitos anos e estou nervoso, vejam só. Preparei uma cábula e tudo. Antes de mais nada, queria agradecer ao engenheiro Filipe o facto de me ter convidado. Queria cumprimentar a Sofia, a Rita e o Miguel por terem aceito participar neste painel. Queria cumprimentar todos. Começava por, eu já disse, sou professor, o nosso objetivo é que demore 90 minutos, cada um dos vai apresentar 10, 15 minutos, depois vamos falar um bocadinho e por fim abriremos espaço para que vocês possam pôr as questões que entendem. Eu estava aqui a contar uma piada aos meus colegas que eu não vou contar, mas vamos falar de financiamento e dizer uma coisa muito simples, que é, todos nós percebemos que temos que ir para a descarbonização e isso é uma responsabilidade de todos, não é? Responsabilidade de todos, a decisão foi tomada, a União Europeia tomou, todos nós vamos ter que participar nela e todos nós percebemos que não vai ser fácil, que o tempo que é uma corrida, race to zero, e percebemos que o dinheiro é fundamental. Sorte não é meu. Percebemos que temos que fazer isso. Temos que encontrar formas alternativas de financiar todo este processo de desconduzir a neutralidade carbónica. Já existem instrumentos, já existem muitas coisas, mas é por causa disso que a União Europeia tem 2 ou 3 documentos que a mim, e sobretudo a este tempo, me parecem relevantes: a taxonomia, a diretiva sobre divulgação, reporting, comunicação, eu nunca sei como é que se traduz bem para português, e outros conjuntos, mas nós todos percebermos que é o momento de todos nós, em diferentes planos,
planos, atuarmos para conseguirmos chegar ao objetivo que pretendemos. É por isso que temos hoje aqui a Sofia, que faz a sua vida apoiando ou fazendo consultoria ao investimento sustentável numa lógica de ambiente, de social e de governo, nada novo que vocês não saibam. Temos depois já que sabem, mas tem a Rita, que tem toda a sua plataforma que promove e ajuda a angariação de investimento, e por fim, e sem qualquer não é o último, não é? Um banco que nos vai aqui ajudar a perceber como é que as instituições, sobretudo aquelas que estão habituadas a financiar a economia, vão nos ajudar. Não há outro caminho a não ser nos ajudar. Bom, sem mais demora, ia passar a palavra primeiro à Sofia. Muito obrigado. Acho que agora o micro vai desligar. Está bem? Bom, a Sofia, vou lá ver se eu sei de cor. Não vale a pena. A Sofia, se nós somos todos economistas de formação, a Sofia trabalha nestas áreas, fez o doutoramento na área da economia sustentável, foi consultora, criou em 2013 a sua própria empresa, a Systemic, trabalhou tecnicamente no governo entre 18 e 19, pertence a várias, ajuda várias, ou é consultora de várias agências internacionais. Esqueci-me de alguma coisa. Não. A Rita está aqui nesse papel de quem sabe e que aconselha os outros. A minha avó dizia que se os conselhos fossem bons, vendiam-se, e ela vai nos dizer como se faz, que é a melhor coisa que existe, não é? A Rita começou por trabalhar em grandes empresas, depois hoje trabalha com a GoParity, é diretora de comunicação e de marketing, tem a responsabilidade de clientes e ajuda sobretudo os outros a angariar de uma forma muito intuitiva, a angariar financiamento. Bom, o Miguel é meu colega de faculdade, é diretor do banco na área das relações e para a criação de valor, assim, não é? É um nome muito complicado. Experiências para empresas. Experiências para empresas, ok? E vai-nos aqui ajudar a ver que experiências é que ele tem para nos propor. Ok? Acho que agora sim, Sofia, o palco é seu. Muito obrigado. Eu acho que estava aqui ok. Obrigada. Ora bem, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Porto, sendo de Lisboa, fazendo já esse disclosure. É um prazer de facto estar aqui, temos trabalhado já no passado em algumas situações e vindo aqui também desenvolver estes temas. Ora bem, eu tenho vários slides e peço desculpa, eles estão em inglês, vale o que vale, mas não é para vocês estarem propriamente focados nos slides. Os slides é para me ajudar a mim, para não me esquecer tudo aquilo que eu tenho a dizer. Portanto, peço essa vossa compreensão. O que é, no fundo, o que me foi pedido hoje foi para tentar explicar, estou aqui a tentar posicionar-me por causa das colunas, tentar explicar e falar um pouco de financiamento sustentável, sendo que vou tentar contar uma história só de forma rápida e para que nós consigamos perceber qual é o ponto em que este tema do financiamento sustentável está a chegar. E, portanto, alinhar aqui conceitos. Financiamento sustentável implica nós incorporarmos, quem está a dar o financiamento, a conceder o financiamento, é integrar riscos ambientais e sociais quando está a analisar um projeto, portanto, na ótica do risco, mas também implica, por exemplo, a GoParity faz isto, mas também implica criar produtos financeiros verdes ou sustentáveis, produtos financeiros que promovam determinados comportamentos mais amigos do ambiente. E depois também aqui o representante do banco também consegue explicar um bocadinho mais isto. E portanto, o que é que isto significa? Significa que qualquer empresa, seja ela grande ou uma PME, se quer aceder ao financiamento sustentável, então vai ter de começar a reportar como é que são as suas boas práticas ambientais e sociais, porque essas práticas serão um fator decisivo para quem está a analisar o empréstimo, porque vocês vão perceber no final que os bancos vão ter como estímulo a emprestarem dinheiro a empresas que têm os menores impactos ambientais. E, portanto, qualquer empresa que queira aceder a este tipo de financiamento terá de começar a reportar as suas práticas ambientais e sociais, e aqui a pergunta fica no ar:
mas será que eu quero aceder a este tipo de financiamento? Será que este financiamento é assim tão generalista ou é apenas para um nicho de mercado? E aquilo que eu acredito e tem-se visto é que este tipo de investimento vai ser generalizado e, portanto, não é um nicho, mas vai ser, sim, a grande maioria dos investimentos. E, portanto, isto significa que as empresas vão ter de reportar um conjunto de informação específica, seja ela grande ou pequena, como é que trabalha os temas ambientais, essencialmente as suas emissões de CO2, e vai ter também de começar a reportar um conjunto de informação mais ligada com o seu desempenho social, com o seu código de fornecedores, e esta questão do código de fornecedores vai ter um papel cada vez mais relevante, até por várias diretivas comunitárias que vão surgir. E, portanto, se estes riscos, porque na realidade isto são considerados riscos, ou seja, a componente ambiental, social e de governance ou de governação das empresas, se não forem bem geridas, começam a ser considerados como fatores de risco. Ora, o objetivo das instituições financeiras é emprestar dinheiro a empresas que têm os riscos acautelados. Se eu não tiver estes riscos acautelados, significa que aquela organização tem o maior risco e, portanto, possivelmente o custo do capital também será elevado. Só para não perder aqui a noção que nós estamos a falar de temas ambientais, sociais e de governance, hoje vou-me limitar ao tema do clima, mas é preciso situar que os temas ambientais são vários, são aqueles que, pelo menos aqueles que estão ali. Nós hoje vamos falar mais do clima, porque também a regulação europeia, nomeadamente para o setor financeiro, está a incidir mais sobre os temas do clima. Na realidade, porque é que estes temas climáticos são tão relevantes? Porque conseguimos ver que são os fatores que estão mais relacionados com o aumento da temperatura e com os potenciais riscos climáticos, os chamados de transição e físicos, que nós estamos a enfrentar e que resultam basicamente de consumo de energia que nós usamos nos edifícios, nas fábricas, nos veículos, na gestão de resíduos e etc. E, portanto, temos aqui um conjunto de áreas muito práticas que há margem para baixar estas emissões e, baixando estas emissões, nós estamos a diminuir os riscos climáticos e é com esta abordagem que o setor financeiro hoje em dia está a lidar, ou seja, vários temas ambientais, o foco no clima. Isto é aquele gráfico que toda a gente mostra para justificar que é um tema relevante, mas que na realidade é interessante. Isto é um gráfico que todos os anos o World Economic Forum publica com os principais riscos que as grandes empresas identificam, e é muito engraçado ver que nos últimos 15 anos isto tem mudado significativamente. Há 10 anos não se falava do risco ambiental ou climático, há 5 anos já se começava a falar, e nos últimos 2 os principais riscos são de facto a verde, ou seja, são os riscos associados com as alterações climáticas. O que eu acho que vale a pena pensarmos o que é que isto significa. Significa que as grandes empresas que compram materiais a uma cadeia de valor longa, nomeadamente a PMEs de todo o mundo, identifica as questões das alterações climáticas como os principais riscos, ou a falha de nós conseguirmos lidar com as alterações climáticas como principais riscos de negócio. Eu acho que isto é bastante relevante. Para Portugal, e para sintonizar isto em Portugal, e para fazer aqui um ponto sobre como é que estes temas estão a ser falados já ao nível dos bancos centrais, o Banco Europeu, o BCE, o Banco Central Europeu, realizou um estudo para tentar identificar qual é que era a exposição das várias economias aos chamados riscos físicos climáticos, ou seja, aos impactos que uma cheia pode ter, como uma seca, como uma tempestade. E se nós verificarmos ali, Portugal tem ali várias células a laranja e a vermelho, o que significa que é um dos países europeus com maior risco climático. E se verificarmos a Holanda, que é um país debaixo d'água, foi considerado como não tendo tantos riscos climáticos. Houve quem criticasse muito este estudo em Portugal, dizendo que não se percebia porque é que Portugal tinha esta informação. Eu respondo, o Banco Central Europeu teve de pedir esta informação a alguém, portanto, se nós tínhamos outra informação melhor, não foi enviada, o que é igualmente mau. E, portanto, esta é a informação que existe, que tiveram acesso. E
Portugal não pode fazer muito mais a não ser melhorar a sua resiliência, que é o caso que se pode inferir com a Holanda. Portanto, a Holanda é um país debaixo de água que levaria a pensar, com a subida das águas do mar, que aquilo iria ter grandes problemas climáticos e de risco. Poderá ser que, na realidade, já tenham desenvolvido medidas de resiliência ao longo da vida do país, e de facto esse é o caso, e eventualmente podemos deduzir que em Portugal então essas medidas de resiliência não estão ainda implementadas. E portanto, obviamente Portugal é um país de risco, nós temos incêndios, temos secas, temos cheias. Lá por um país ter estes riscos não quer dizer que ninguém quer investir no país. Significa é que o país deve criar a dita adaptação às alterações climáticas e desenvolver esses mecanismos de resiliência. E portanto, se calhar aqui é o que o estudo diz, falta um bocadinho nós termos esses mecanismos de resiliência. Porque é que isto é muito relevante para os bancos? Porque é que os bancos ficaram muito chateados com este estudo? A mensagem subjacente aqui é, potencialmente para Portugal, aceder ao dinheiro pode ser mais caro. Porque é um país com mais risco financeiro, risco climático. O risco climático é considerado um risco financeiro. Se eu sou um país com elevado risco climático, logo tenho mais risco, logo o dinheiro vai custar mais. E, portanto, obviamente que ninguém gosta de receber esta informação. Porquê é que isto é relevante? É relevante porque, na realidade, acho que isto não é novidade para ninguém, ainda bem, nos dias de hoje. A temperatura já aumentou quase, quer dizer, na zona do Mediterrâneo já atingimos o limite do Acordo de Paris, portanto, a dita da temperatura não aumentar mais do que 1,5 graus comparado com à volta do ano 1800, e onde nós estamos já, na zona do Mediterrâneo, já aumentou 1,5 graus, portanto, estamos no limite. Sendo que no mundo inteiro já aumentou, já temos com 1,27, sendo que o objetivo para que o planeta fique de alguma forma em equilíbrio e que os cientistas consigam antecipar o que é que as alterações climáticas podem originar, significa que o ideal seria que a temperatura não aumentasse mais do que 1,5 graus, porque a partir desse aumento acima de 1,5 graus, os próprios cientistas não conseguem antecipar muito bem o que é que poderá acontecer. E, portanto, a chamada safe zone é a safe zone do planeta, para nós mantermos o estilo de vida que temos, sem o receio de que, de repente, temos 5 minutos, como já temos verificado este verão, não é? Por várias zonas da Europa, temos 5 minutos para fugir de um sítio. Significa, de facto, que estamos aqui já neste limiar, principalmente na zona do Mediterrâneo. Portanto, tudo o que for acima, os danos serão muito superiores, e estamos em 2023, sendo que o objetivo era não atingir isto em 2050. Portanto, a probabilidade de nós atingirmos mais de 1,5 graus, parece-me a mim que é bastante elevada. E vamos pensar em Portugal. O que é que isto significa? Portugal, se já atingiu 1,5 graus, imaginem que em 2005, dentro de 27 anos, a temperatura aumenta, mais do que aquilo que aumentou agora. Imaginemos o que é que isto inclui, o que é que isto implica para vários setores da economia, nomeadamente a saúde. Eu acho que não se fala muito dos temas da saúde, mas isto vai aumentar muito os custos públicos a nível de saúde, porque há doenças que vão passar a estar presentes, vamos ter ondas de calor que vão provocar mortes e temos uma população envelhecida. Portanto, falar de alterações climáticas é também falar de despesa pública e de saúde. Este gráfico é muito importante, porquê? Porque vem fazer a ponte com aquilo que normalmente falha, que é a ligação entre temperatura e PIB. Isto foi um estudo desenvolvido pela Swiss Re, portanto uma empresa que faz resseguros e, portanto, convém ter ali uns cálculos mais ou menos fiáveis, porque senão são muitos trilhões em risco. E basicamente faz uma estimativa para 2050, como é que poderá ser o PIB mundial de acordo com o aumento da temperatura. E nós temos na primeira coluna, temos o quê? Temos, se tudo correr bem, e se cumprimos com o chamado Acordo de Paris, ou seja, se a temperatura mundial não aumentar mais do que 1,5 graus ou 2, que ali ainda está ao 2, o que é que nós temos? Temos que em 2050 o PIB diminui 4% no mundo e na Europa 2 e qualquer coisa, exatamente. No entanto, nós estamos a caminhar para este cenário de 2,6. E num cenário em que a temperatura aumenta 2,6, em 2050 o que se espera é que o PIB mundial decresça 14%, e a nível europeu deixa 18%, mas, por exemplo, estão a ver ali a África e a Ásia com grandes valores de PIB a decrescer, porque é aí que há um maior impacto. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que há uma parte da teoria económica que nós não estamos a incluir, que é a ligação entre se a temperatura aumenta, o PIB diminui. Se a temperatura aumenta hoje, então o PIB diminui no ano N mais X. E essa parte não está acautelada. Mas é isso que os bancos centrais estão a começar a acautelar. Isto são estimativas feitas por uma organização chamada The Network for Greening the Financial System, que é uma network, uma rede de bancos centrais, que tem como objetivo lidar com este tema. O clima é um risco financeiro. Como é que nós podemos diminuir
este risco financeiro do sistema económico. Então, eles próprios começam a realizar essas estimativas e nós conseguimos perceber ali, mais uma vez, que para 2050, isto é outra fonte que não o Swiss Re, okay? E chegam mais ou menos aos mesmos valores semelhantes, ou seja, temos ali o cenário ordeiro, que eu já explico o que é o cenário mais positivo, ou seja, se atingirmos o Acordo de Paris, também estima uma perda de PIB mundial à volta dos 4%, e há outro tema relevante que isto é a inflação, ou seja, estas pessoas identificam que as alterações climáticas, um aumento da temperatura, pode originar preços, oscilação de preços. Ora, qual é que é a função de um Banco Central? A função de um Banco Central, hoje em dia, na Europa, é a estabilidade de preços. Logo, se existe um fator que pode implicar uma oscilação de preços, então isso passa a ser também parte do mandato do Banco Central. O que significa que os bancos centrais, hoje em dia, têm também como mandato desenvolver políticas que diminuam o potencial de oscilação de preços, ou seja, políticas que façam diminuir o risco climático. Okay? E muda completamente o cenário quando este tema passa a ser de risco financeiro. Estes temas são importantes e há em 2019 ali aquela publicação que é super relevante, em que é a publicação daqueles, precisamente daqueles da Network for Green Financial System, em que identifica na capa que as alterações climáticas são uma fonte de risco financeiro, e isto é de facto muito importante, porque eu até 2019 eu escrevia documentos em que dizia o risco climático é financeiro e havia outras entidades que faziam track changes, a dizer não há fontes fidedignas, e a partir do momento que esta publicação saiu, essas track changes passaram a ser efetivas. Importante, os bancos, recomendações do BCE é incorporar os riscos climáticos dentro das várias análises de risco que o banco tem. Portanto, não é criar uma rúbrica de risco separado, mas dentro do risco de crédito, risco operacional, risco de país, incluir estes temas do risco climático. E temos presente que isto tudo surge de uma vontade a nível europeu e não só, de colocar o dinheiro alinhado com esta tal descarbonização. Portanto, nós não conseguimos ter descarbonização, uma economia verde e circular, se o dinheiro estiver a ser investido noutro sítio. Portanto, em 2018 saiu este plano de ação, que na altura ninguém ligou importância nenhuma porque achava que era demasiado utópico. Em 2018, quem leu isto achou que era uma divagação, porque na realidade o que se pretende é mudar completamente o sistema financeiro. Em 2018 dizia-se que este plano queria reorientar os fluxos de capital para projetos sustentáveis, queria incorporar o risco ambiental e social nas análises de crédito e que queria promover a transparência e a visão de longo prazo no setor financeiro, algo que parecia um bocadinho, ainda hoje parece um bocado utópico. No entanto, regulação saiu, não vou entrar em detalhe, apenas aquilo que é preciso nós percebemos é que todas as empresas, as grandes empresas vão ser obrigadas por lei a reportar qual é a percentagem do seu volume de vendas, investimento e custos operacionais que estão alinhados com aquilo que a Comissão Europeia define que sejam atividades alinhadas com a descarbonização, isto tudo está definido. As PME vão ser obrigadas pelo mercado. As PME vão ser obrigadas a produzir esta informação porque os clientes vão perguntar por elas, porque os financiadores vão perguntar por elas, não por uma questão de lei, mas por uma questão de pressão de mercado. E nós percebemos que isto afeta toda a gente. Afeta os bancos, que já para o ano vão ter de reportar qual é a percentagem dos seus empréstimos que estão alinhados com esta descarbonização. Os rácios prudenciais deles, ou seja, uma medida, estes bancos vão ter depois de reportar esta informação e possivelmente a sua rentabilidade poderá estar impactada se tem um rácio grande ou baixo, ou seja, se eu emprestar muito dinheiro a projetos verdes é bom para o banco, se eu emprestar muito dinheiro a projetos castanhos pode não ser tão bom. Os fundos de investimento, private equities e etc., também já têm de reportar atualmente um conjunto de informação ambiental sobre as empresas em que investem, e as empresas vão ter de reportar, como eu disse, tudo esta informação, e não pensem que isto é só para as PMEs. Eu acho que isto é importante. É obrigatório para as grandes empresas por lei, vai ser obrigatório, entre aspas, para as PME devido à pressão que o mercado vai exercer. E eu não sei o que é que vale mais, se é o cliente a pedir, se é uma lei. O que é mais relevante a curto prazo? Isto é tudo detalhe que não interessa muito.
Aqui, as PMEs, basicamente, eu fiz este gráfico para tentar sistematizar. Porquê é que isto é relevante para as PMEs? Porque as PMEs vão estar sujeitas a que a pressão vinda do mercado, os seus clientes, as empresas que compram às PMEs começam a querer saber como é que as PMEs cumprem ou não com esta informação, porque as grandes empresas, elas próprias são obrigadas, elas sim são obrigadas a reportar, mas têm de saber como é que a sua cadeia de valor se ajusta. O Estado também, ao nível das compras de políticas públicas, tem de começar a incluir estes temas, mas sabemos que é um problema, mas é o que é. Vai ter de começar a incorporar estes temas também ao nível das suas compras. E os consumidores, vale o que vale. Depende do país, mas há alguma apetência para se esperar que os produtos possam ter um menor impacto ambiental. Isto por parte do que são os potenciais clientes das empresas. Mas os financiadores, eu acho que isto é que é importante. Os bancos vão ter de reportar, como eu já disse, e a sua produtividade vai estar associada com a quantidade de dinheiro que emprestam a empresas que estão mais ou menos alinhadas com este tema ambiental. Os fundos de investimento também e o cofinanciamento. Não podemos esquecer, o Compete este ano tem critérios de avaliação que têm em conta estes temas de sustentabilidade. Todos os projetos que tenham alvo de cofinanciamento vão ter de ter pelo menos um documento que é o do No Significant Harm, ou seja, explicar como é que aquele projeto não danifica significativamente o ambiente. E, portanto, isto é toda uma nova linguagem que também, ao nível do cofinanciamento público, é significativa. E para aqueles projetos maiores, por exemplo, acima de 10 milhões, que possam querer recorrer ao Banco Português de Fomento, tem-se de fazer uma coisa chamada Sustainability Proofing, que é um documento estratégico super exigente, mas sem esse não é possível avançar. Portanto, existe aqui a abordagem da regulação e a abordagem de mercado. O que é que eu diria para as PMEs, porque é um bocadinho esse o ponto, penso eu, as grandes empresas têm alguns departamentos, há outras que nem tanto, mas eu acho que não podemos ficar à espera que a lei venha, porque para as PMEs a obrigatoriedade pode não surgir por lei, mas eu estaria mais preocupada se o meu cliente não quisesse comprar a minha produção se eu não conseguir responder às exigências deles. Portanto, não ficar propriamente à espera e tentar perceber o que é que isto significa. Eu não utilizei jargão aqui, não utilizei a palavra taxonomia, está ali escrito, são coisas muito técnicas, mas tentar perceber o que é que estas coisas significam e que se calhar não são assim tão complicadas. E tentar perceber que tipo de informação é que as empresas de facto têm de reportar para conseguirem aceder a este financiamento. E, enfim, eu acho que se todos nós conseguimos fazer o IES e a contabilidade, também conseguimos fazer isto. É apenas algo diferente, mas se formos capazes de construir uma contabilidade, também somos capazes de evoluir para esta. Há um tema fundamental que é a neutralidade carbónica. Não há volta a dar. Todas as empresas grandes e pequenas e médias vão ter de ter um plano para a neutralidade carbónica em 2050. Têm de perceber o que é que isto significa, mas sem isto vai ser muito difícil vocês conseguirem aceder a financiamento. Têm de ter um plano de transição. Já saiu uma nova taxonomia de transição em que diz que um projeto pode ser considerado verde, /de transição, se a empresa tiver esse plano de transição. Portanto, eu como banco, o que é que eu quero? Ou é verde ou está em transição. Agora mostra-me qual dos dois é que é. Se não mostrarem nenhum, não posso. Tenho as contas um bocado complexas. Tentarem perceber como é que podem comunicar isto, ou seja, não ver estes temas apenas na ótica do custo de tempo e de processo, mas como é que eu posso tirar partido? Ou seja, há alguma certificação, como é que eu posso divulgar e ganhar alguma competitividade também ao desenvolver este tipo de temas e utilizar os financiamentos que estão disponíveis. Atualmente já existe um financiamento, uma linha de financiamento, está bem, que é para as zonas mais... ajudem-me, para as zonas mais interiores, exatamente, desculpem, é isso. Existe o Compete, portanto, inovação produtiva, estão 2 avisos e que já cobrem uma coisa que eu falei aqui. Já cobrem, por exemplo, os estudos relacionados com o chamado do No Significant Harm, ou seja, já cobrem investimentos que as empresas têm de fazer para analisarem de que forma é que o seu projeto não danifica significativamente o ambiente. E, portanto, coisas como estas vão saindo. Se calhar, se nós lermos a informação que está lá, que é esta, não percebemos muito bem como é que aquela linha está relacionada com os temas que estamos a falar agora, mas eu acho que é preciso estarem atentos porque vai haver cofinanciamento para se desenvolver estas matérias.
E por fim, termino com isto. Esta frase foi dita pelo antigo governador do Banco Central do Reino Unido. Ele agora trabalha para as Nações Unidas na versão pro bono, não é? Que é ótimo. Mas ele, como governador do Banco Central do Reino Unido, disse aquela frase, ou seja, as empresas que não tenham em conta os temas climáticos irão à falência, e os mercados não mexeram. Normalmente, quando alguém diz uma frase destas, não é? Há sempre um desastre. Portanto, isto não houve, significa o quê? Que aquilo que ele disse não é novidade nenhuma. Que o mercado financeiro sabe perfeitamente que as empresas, se não tiverem este tema em conta, irão estar em más relações. E, portanto, ele disse a frase, como governador do Banco Central de Inglaterra, nada aconteceu nos mercados, e significa que a expectativa já está incorporada no mercado financeiro. Portanto, agora cabe-nos, a nós e às empresas, tentar perceber como é que, tendo em conta este contexto que não vai mudar, como é que nós conseguimos andar um passo em frente e conseguir responder a estes desafios, tendo noção que não são fáceis, mas também não são impossíveis, e que há conhecimento espalhado por Portugal e pelas universidades, e que também vai haver cofinanciamento, e que, no fundo, tudo isto vai tornar as empresas, algumas possivelmente irão terminar, mas todos os processos de transição acontecem. Há empresas que fecham e há outras que abrem, por muito que isto custa dizer e ouvir, mas sempre foi assim e vai ser. As empresas não existem sempre. Perante estes momentos, algumas vão ganhar mais força, há outras vão ter mais dificuldade e vão superar, e há outras que não vão conseguir superar e vão fechar. Mas esse é o ciclo natural das coisas, e, portanto, é aproveitar as oportunidades que também existem para não se ficar para trás neste caminho. E é tudo. Obrigada. Rita, faz favor. Já... Se calhar tem... Não, eu não tenho apresentação. Tá. Olá a todos. O meu nome é Rita. Quando eu cheguei cá achei que seria... estava um bocadinho preocupada com não ter apresentação, agora até acho que é positivo, porque sempre que ouço o orador anterior, acho que é muito mais útil tentar complementar aquilo que não foi dito do que voltar a repetir. E foi ótimo para mim ter o contexto da Sofia, na verdade, porque ela é o contexto macroeconómico, e eu agora vou dar o contexto micro daquilo que é uma empresa que nasce desta necessidade de mercado que já existe, que vem dar resposta ao consumidor e que vem dar resposta do outro lado às empresas que vão ter que fazer este reporting e que procuram financiamento. Então, primeiro, é ótimo estar num sítio em que nós todos concordamos que as finanças sustentáveis são cruciais para a transição energética. Normalmente eu não estou nestes fóruns. Eu estou no fórum em que as pessoas que falam de sustentabilidade falam muito de microações, micromudanças, vegetarianismo, comprar em segunda mão, e as finanças nunca são um tema. As pessoas não pensam onde é que guardam o seu dinheiro. Ou então estou no oposto, e aqui vamos falar da comparação entre os financeiros e os terroristas, em que no mundo das finanças o cidadão comum acha que não há preocupação com sustentabilidade. Portanto, partindo deste pressuposto, estamos todos na mesma base, estamos todos de acordo em relação a esta premissa. O que é GoParity? Nós somos uma plataforma que só faz isto, só faz finanças sustentáveis. Nós nascemos com a missão de democratizar acesso a finanças sustentáveis, e fazemos-lo em duas dimensões. De um lado, a dimensão do alternativa de acesso a financiamento a projetos sustentáveis, e aqui estávamos a dar resposta a um desafio que, felizmente, para aquilo que são os desafios da transição energética, hoje em dia é um bocadinho mais simples, mas quando a GoParity foi fundada em 2017, isto era um bocadinho mais difícil, que é as empresas sustentáveis ou que têm projetos de sustentabilidade tinham, e têm cada vez menos, felizmente, dificuldade em financiar-se na banca tradicional, porque a banca não conhecia os modelos, porque não incorporava estes termos de risco climático e mais uma data de critérios. Portanto, a GoParity surge como alternativa de financiamento, primeiro para PMEs, para pequenas empresas e para pequenos projetos de sustentabilidade. Começamos com financiamento a energias renováveis, e desde então alargamos o espectro para tudo o que são projetos que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Do outro lado, temos o cidadão comum, que são todas as pessoas e empresas, vou incluir empresas no cidadão comum, que querem diversificar o seu portfólio e fazer a transição para investir em fundos normais, ações, empresas normais, e passar a investir em sustentabilidade. E aqui só
fazer uma pergunta muito rapidamente, se puderem levantar as mãos. As pessoas que têm algum investimento em qualquer fundo de investimento verde com critérios ESG, pode ser equity em empresas que estão a trabalhar para um financiamento sustentável. Alguém aqui neste fórum tem ou sabe que tem um investimento neste tipo de empresas ou neste tipo de fundos? Uma pessoa? Duas. Sabe que tem. Não, porque tem provavelmente há de haver muito mais pessoas. Portanto, sabe que tem um investimento. Pronto, eu vi 2 pessoas, não sei se há mais alguém. Porquê é que eu faço esta pergunta? Porque do lado do cidadão individual, e por isso é que eu estava a dizer que foi bom ter a Sofia, porque como ela se focou mais em empresas, eu se calhar vou dar um bocadinho mais o contexto daquilo que é o nosso trabalho com o cidadão comum. Aquilo que nós sabemos é que, primeiro, há pouco tempo saiu um estudo, que é o Bankroll Report, que falava sobre a pegada carbónica de termos o dinheiro parado no banco. Ou seja, o que é que significa termos o dinheiro, um depósito à ordem? Primeiro, o conceito introdutório é o facto de as pessoas não saberem que ter o dinheiro parado no banco significa, na verdade, ter o dinheiro a ser emprestado, é assim que a banca faz dinheiro e que nós fazemos dinheiro também. Ter o dinheiro a ser emprestado a uma data de projetos e empresas que nós não sabemos quais é que são. Portanto, a maior parte das pessoas achava que o dinheiro que está num depósito à ordem é dinheiro que, se eu for agora a uma conta bancária, posso levantar e posso utilizar. E o que este estudo dizia é que ter $1.000 num depósito à ordem equivalia a uma pegada carbónica de cerca de, penso que 1.342 quilogramas de CO2 emitido por ano. Não é CO2 que uma pessoa obviamente individualmente produz, mas é CO2 que é produzido pelas empresas que beneficiam destes empréstimos. Qual é que é o papel da GoParity? E já vou descrever um bocadinho o nosso modelo de negócio. É tentar fazer a transição, fazer com que pessoas, investidores individuais, façam a transição e movam este dinheiro que está a ser emprestado. Obviamente que a indústria é mais fácil, porque estamos a falar de clima e dos combustíveis fósseis, fazer esta transição do investimento em combustíveis fósseis para projetos que evitam CO2 ou até que capturam carbono. E aqui podemos falar de eficiência energética, energia solar para autoconsumo, autocarros elétricos, muita coisa. Pensando nisto, aquilo que nós fazemos é, a GoParity é uma plataforma de crowdlending, só para projetos sustentáveis, em que de um lado temos empresas que procuram financiamento, do outro lado temos pessoas que querem investir, as pessoas emprestam dinheiro a estas empresas que procuram financiamento, que depois devolvem com juros, com a vantagem de, a par do recebimento dos juros e a par do investimento, cada pessoa individualmente conseguir monitorizar o impacto relativo do seu investimento. Isto está muito em linha com aquilo que a Sofia estava a dizer antes, no caso das PMEs, que é uma coisa que, na verdade, nos vai facilitar imenso o trabalho, porque há 2 anos atrás, quando nós tentávamos fazer medição e monitorização de impacto das empresas que nós financiávamos, primeiro, a maior parte das empresas não sabia sequer o que era um ODS, não sabiam o que era sequer a pegada de carbono, ou porque é que isto tinha que se medir, ou de que forma é que se tinha que medir. E hoje em dia, o que nós temos percebido é que não só as empresas, obviamente, estão um bocadinho familiarizadas com este conceito, não só pela necessidade de mercado, como também pela necessidade de reporting, que é um tema crescente, como também olham para nós, enquanto financiador, como uma forma de elas próprias conseguirem ter um consultor, apesar de nós não fazermos este papel, aquilo que nós tentamos é direcionar, que as ajuda a fazer esta medição e monitorização. Portanto, na verdade, esta pressão de mercado e o facto de as empresas estarem a ser obrigadas a fazer reporting é uma coisa que nos tem facilitado o trabalho a nós, que estamos a tentar fazer monitorização e que estamos a tentar fazer reporting. Tendo isto em conta, que tipo de projetos é que nós financiamos e em que modelos e de que forma é que isto se pode relacionar, por exemplo, com financiamento público? Nós começamos com energia solar para autoconsumo, um exemplo muito... um dos exemplos mais positivos que nós temos são as comunidades de energia, e aqui temos uma empresa, temos um dos nossos principais promotores, que é a CleanWatt, que tem comunidades de energia em
100 aldeias quase em Portugal já, e é um movimento cidadão, e são maioritariamente esses projetos que nós estamos a financiar, mas depois aquilo que temos feito é também trabalhar com empresas privadas, algumas delas que precisam deste, ou melhor, que têm acesso a este financiamento do PRR e alguns dos outros que a Sofia mencionou aqui, mas que precisam de apoio de tesouraria para dar início a estes projetos. E aqui estamos a falar, por exemplo, de autocarros com zero emissões de CO2, estamos a falar com, por exemplo, temos o caso de uma boa prática que nós podemos identificar, é o caso de uma a empresa italiana que faz só projetos de reabilitação urbana, tendo em vista eficiência energética, que são pagos a 110% pelo governo italiano. Vou tentar, acho que não me expliquei muito bem. Vou dar atrás. É uma medida do governo italiano que se chama Superbonus Itália, na verdade, em que aquilo que o governo faz é qualquer pessoa que queira na sua casa fazer uma obra para instalar janelas, alterar as luzes para iluminação LED, instalar painéis para autoconsumo, não precisa de investir esse montante, pode receber esse montante a 110%, ou seja, se quiser endividar-se para fazer essa obra, pode receber esse montante de volta e não tem que antecipar este custo, pois pode pedir financiamento. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Porque nós temos encontrado dificuldade em Portugal. Nós sabemos que os processos de contratação pública são normalmente difíceis e queremos imenso trabalhar com câmaras, mas a forma de nós trabalharmos com câmaras e com setor público normalmente é trabalhar com as empresas privadas que prestam serviços ou câmaras e fazer antecipação de tesouraria, de cofinanciamento, e este Superbonus Itália é um dos exemplos. Até à data, nós financiamos cerca de 29 milhões de euros. 10 destes milhões foram financiamento em energia sustentável e apenas 5 milhões foram financiados aqui em Portugal. Ou seja, temos países, temos Espanha, temos Itália, temos Quénia, temos Uganda, Colômbia, Brasil. E somos, eu acho, um bom exemplo daquilo que é o que o movimento cidadão pode fazer para complementar aquilo que é o financiamento público. Pronto, obrigada. Miguel, por favor. Boa tarde, acho que me estão a ouvir. Antes de mais, muito obrigado ao Filipe pelo convite que nos dirigiram. É com todo o gosto que estamos aqui. E eu chamo-me Miguel Gouveia, trabalho na direção de experiências de empresas do Banco BPI, na parte de financiar o crescimento. O que é isto? Nesta equipa nós montamos todos os produtos de crédito para financiamento às empresas. Então venho só falar aqui da parte de financiamento às empresas, deixem-me só pegar aqui no... Espero que consiga rapidamente funcionar com isto. E, portanto, é um bocadinho nesta lógica. Eu não venho falar de como financiar os particulares. O banco também tem opções nesse sentido, mas vou-me focar aqui nas empresas e o objetivo é tentar explicar um bocadinho o que é que nós, na nossa visão do BPI, achamos que pode ser o papel dos bancos para apoiar as empresas na transição para a sustentabilidade e nomeadamente nesta parte da neutralidade carbónica, porque já se falou aqui que a sustentabilidade não é só esta parte, tem também a parte toda de governance e social, mas o que nos traz aqui é a parte da neutralidade carbónica, portanto muito mais ligado ao verde. E vermos qual é o papel que, no nosso entender, os bancos devem ter. E depois falarmos um bocadinho de soluções especiais que o BPI tem, puxando um bocadinho aqui a brasa à sardinha, mas eu penso que a generalidade dos bancos está um bocadinho alinhada com o que nós estamos a fazer, portanto o objetivo não é tanto promover os nossos produtos, é um bocado dar exemplos de como a banca pode apoiar, ok?
E, portanto, o que é que nós achamos que as empresas podem aceder? Portanto, já se falou aqui que vai ser necessário muito investimento das empresas para poderem ter esta transição energética. E ela pode vir de apoios públicos, de apoios de bancos ou também, por exemplo, uma empresa como a Agroperit ou outras entidades que podem financiar. Em termos de apoios públicos, vai haver nos próximos anos realmente muito dinheiro. Em termos do PRR, P2030, PEPAC, estamos a falar de cerca de 50 mil milhões de euros, dos quais 15 mil milhões diretamente para as empresas, e isto sem contar com alguns apoios disponibilizados diretamente pela União Europeia, nomeadamente através do Fundo de Inovação e do Horizonte Europa e de outros programas que a própria União Europeia tem diretamente para as empresas. Mas todos sabemos, já falou a própria Sofia, disse isso, que este dinheiro não vai ser suficiente para as empresas realizarem todos os seus investimentos. As empresas vão precisar de fundos próprios e de capital alheio, e aqui os bancos vão ter algum papel de poder apoiar as empresas nesta transição. Mas nós achamos que o papel dos bancos não deve ser apenas financiar, e acho que deve ter duas vertentes muito importantes. A primeira, informar e reforçar e dinamizar todos os ecossistemas ligados com os fatores da sustentabilidade. É um tema que para as grandes empresas não é muito novo, mas para as PMEs está agora a começar a ser mais importante, e portanto os bancos, como grandes empresas, têm muitos clientes, têm muita capacidade de chegar a muita gente. Na nossa perspectiva, têm esta função também de informar os clientes e depois financiar. Em termos de informar, o que é que nós, BPI, temos estado a fazer? Nós achamos que é muito importante as empresas conhecerem todos os apoios públicos que têm disponíveis. Então, o que é que nós fizemos? Isto foi lançado relativamente há pouco tempo, diria que em março, em que nós disponibilizamos uma plataforma de apoios públicos, de acesso universal e gratuito para todas as empresas, em que estão reunidos todos os apoios públicos que há para empresas, quer nacionais, quer a nível europeu. Basta aceder a este site que está aqui. Isto permite, de uma forma muito simples, fazer pesquisas customizadas, criar alertas e também depois, se a empresa precisar, pode também pedir um apoio especializado de financiamento ao próprio BPI, e portanto é uma forma porque hoje isto está um bocadinho repartido por várias plataformas. A ideia era termos uma plataforma única onde todas as empresas e os empresários em nome individual possam de alguma forma estar com esta informação totalmente disponível e receberem os alertas praticamente online. Um dos filtros que permite fazer é, por exemplo, financiamentos ou apoios públicos para a sustentabilidade. É um dos filtros que pode ser usado nesta plataforma. Mais ligado à sustentabilidade, nós lançámos o ano passado um acelerador de sustentabilidade, que foi uma iniciativa muito engraçada, que envolveu várias empresas. Nós fizemos 6 sessões ao longo de todo o país, com vários temas, para tentar ajudar as empresas a construir o seu caminho para a sustentabilidade. O feedback que tivemos foi ótimo. Para além disto, fomos publicando, isto foi feito em parceria com o Expresso, fomos publicando no nosso site, também no site do Expresso, várias informações, e as empresas que participaram puderam fazer workshops e trabalhar os seus casos presenciais. Este ano, os 6 temas que temos são a reindustrialização, a sustentabilidade nos Açores, temos uma sessão nos Açores, a energia, a taxonomia, que a Sofia falou aqui, o governance e o aspecto social, para mostrar que não é só verde. O verde está muito na moda, é muito fácil falar do verde porque tem muito impacto, mas se calhar as componentes social e a componente de governance têm muito impacto também e não devem estar esquecidas, e têm um impacto na rentabilidade e na sustentabilidade das empresas muito grande.
E, portanto, do ponto de vista de informar, nós queremos estar muito perto das empresas. Temos também outras iniciativas planeadas e achamos que é fundamental para que as empresas, nomeadamente as PMEs, estejam em condições de poder enfrentar todo este desafio. Do lado do financiamento, os bancos têm estado muito ativos nesta matéria. Nós estamos a incorporar para as grandes empresas toda a parte já da taxonomia e todas as regras que vamos ter que começar a utilizar a partir do ano de 2024 em termos de reporte, mas não nos esquecemos das PMEs e temos estado a desenvolver produtos específicos para as PMEs no sentido de facilitar os investimentos das PMEs neste tipo de iniciativas. Eu destacaria aqui 3 linhas que o BPI tem. A linha BPI ESG Empresas, que é uma linha inovadora que nós lançámos no ano passado, e já vou explicar um bocadinho como é que funciona. A linha BPI BEI Eficiência Energética e a linha BPI InvestEU, que é a linha mais recente que o banco tem. Estas linhas têm como objetivo financiar os investimentos ou então apoiar as empresas que se querem comprometer em atingir determinados rácios de sustentabilidade. A lógica é um bocadinho esta, ok? Portanto, falando nesta primeira linha, se vai aproximar um bocadinho para este lado para não estar sempre aqui, isto é uma linha só para PMEs, portanto, o objetivo é que apoiarmos mesmo as PMEs e o enquadramento nas operações aqui é feito com base num questionário ESG que é pedido às empresas e uma declaração de compromisso. O que está aqui não segue as regras da taxonomia, porque as empresas não estão ainda, este tipo de empresas, a reportar a taxonomia ou a terem que cumprir com as regras, mas todas as regras estão aqui dos compromissos de não ter do note do significant harm e terem as cláusulas de salvaguarda mínima, já estão aqui nestas declarações e neste tipo de questionários. Portanto, ajuda as próprias empresas a perceber o que é que têm que começar a salvaguardar para poderem ter um financiamento sustentável. E depois, ele pode ser aquilo que nós chamamos de investment linked e que no mundo dos fundos, por exemplo, de investimento verdes é o chamado use of proceeds, que é nós vamos garantir que a empresa vai usar aquele investimento para o investimento aquele financiamento, perdão, para o investimento sustentável. E portanto aqui a lógica é nós sabemos que estamos a emprestar o dinheiro para que a empresa faça um investimento claramente ligado à sustentabilidade. E aqui só exemplos para a parte mais ambiental, painéis fotovoltaicos, produção de energia para autoconsumo, postos de carregamento para veículos elétricos, mobilidade verde, reaproveitamento de águas pluviais, várias coisas que podem ser feitas aqui no sentido de tentarmos atingir a neutralidade carbónica. Ou então, o que nós chamamos KPI linked, em que aqui a empresa pode não estar a fazer o investimento diretamente em algo sustentável, mas compromete em atingir pelo menos um dos seguintes indicadores, dos KPIs, que é a nomenclatura em inglês, quer ambiental, quer social ou de governance. E o objetivo aqui foi tentar criar alguns indicadores standard para as PMEs, porque não é fácil para uma PME conseguir pagar a uma consultora para poder certificar que está a atingir um determinado KPI para aquela empresa. Portanto, tentámos criar, e estes KPIs estão alinhados com aquilo que é o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 e o Pacto Ecológico Europeu, no sentido de a empresa se comprometer ao longo do financiamento em atingir determinado tipo de KPIs. Okay? Tem sido uma experiência muito engraçada ver como é que as empresas podem tentar obter um financiamento sustentável e o que é que vai acontecer? A empresa compromete. Se ao longo da vida do empréstimo não conseguir cumprir, vai ter um agravamento na sua taxa de financiamento, porque o objetivo é que a empresa se comprometa, põe isto nos seus objetivos e que os consiga atingir. E, portanto, ela tem que ter o prémio de conseguir atingir e tem que ter algum tipo de penalização se não conseguir ter. Depois, temos também
uma outra linha, aqui é uma linha de BPI BEI Eficiência Energética, é uma parceria com o BEI, o BPI é o intermediário exclusivo desta linha e é uma linha muito focada na questão da eficiência energética. Como é que as empresas que já estão instaladas com as suas atividades produtivas, nos serviços, na indústria, na agricultura, podem melhorar a sua eficiência energética. Portanto, aqui não é para as empresas fazerem novos projetos, mas sim melhorarem a sua eficiência energética. Tem uma garantia do BEI de 80%, tanto que ajuda aqui a mitigar o risco e permite-nos, por exemplo, fazermos, que não é muito tradicional na banca, financiamentos até aos 20 anos, não consome auxílios mínimos, que para as PMEs é sempre algo bastante importante, e o que é que isto permite? Nós temos também uma aplicação desenvolvida por nós e pelo BEI, em que permite às empresas avaliarem online se determinado investimento não só é elegível para esta linha, como também qual é a poupança de energia que esse investimento traz para a própria empresa. E, portanto, mais uma vez, não temos só uma preocupação de financiar, mas também de dar às empresas informação que ajuda as empresas nesta sua transição para a sustentabilidade. Depois, temos uma linha mais recente, neste caso não em parceria com o BEI, mas com o FEI, que é o Fundo Europeu de Investimento, pertence também ao Grupo BEI, e que é uma linha para a transição verde e digital das empresas. Tem também uma garantia do FEI, e aqui já nos permite ir um bocadinho além das PMEs, também ir até às small mid caps. O que é que aqui temos? Enquanto nas outras linhas nós tínhamos ou os financiamentos sustentáveis ou então os KPI links, isto é, alguém se compromete a atingir determinados rácios de sustentabilidade no futuro, esta linha permite também investimentos sustentáveis complementares aos da linha anterior e tem também aquilo que o FEI considerou empresas sustentáveis na ótica das suas regras e que estão minimamente alinhadas também com a taxonomia e, portanto, aqui as empresas podem aceder a esta linha numa lógica de investment linked e aqui também sistemas de energia renovável, eficiência energética verde em edifícios, quer comerciais, quer na indústria, aquisição de veículos e, portanto, aqui temos outra vez toda a parte de investimento e o FEI considerou que se empresas já tiverem, de alguma forma, prémios ou subvenções ligadas à tecnologia limpa e verde numa lista, numa shortlist definida pelo próprio FEI. Se tiverem direitos de propriedade intelectual, como patentes ligadas a energias renováveis ou tecnologia limpas, ou terem rótulos ecológicos, em ecolabels, todas as empresas que tenham produtos biológicos estão aqui enquadradas, ou se tiverem 90% do seu volume de negócios já em negócios sustentável, elas são consideradas sustentáveis, entre aspas, de acordo com os critérios do FEI, portanto podem também ter acesso ao financiamento, não necessariamente tendo que fazer um investimento verde, mas podendo usar para fundo de maneio, por exemplo, se for importante para a sua atividade. E, portanto, isto são apenas alguns exemplos de como os bancos têm vindo a posicionar no sentido de, do lado daquela segunda vertente que falámos, de conceder financiamento às empresas, financiamento sustentável às empresas que ajudem as empresas nesta sua transição. E é um bocadinho isto que nós temos feito. Nós apoiamos o BPI, a transição sustentável, temos equipas especializadas para apoiar as empresas, uma oferta de crédito adaptada, o portal dos apoios públicos, como já falei também do próprio acelerador. Isto tem vindo a criar uma dinâmica muito grande e estamos claramente nós temos um plano diretor de sustentabilidade e temos objetivos muito ambiciosos de transformar toda a nossa carteira numa carteira mais verde e ajudar as empresas a tamanho que tenham negócios mais verdes. Muito obrigado. Vamos então passar todo para ali, parece que sim. Não é? Não sei se eu calhar eu fico no meio, pode ser? Pode. Já que sou terrorista.
Estava aqui a brincar uma vez há uns anos atrás. Estávamos com entrar para um cliente que gera 1.000 milhões de ativos e entrei eu e outro financeiro, e o cliente virou-se para nós e perguntou se nós sabíamos qual era a diferença entre um financeiro e um terrorista. Nunca tinha ouvido a piada americana e contei aqui para... E a diferença é simples, é que os terroristas têm simpatizantes. Portanto, enfim, é o mal que cada um tem. Bom, o que tínhamos combinado então era eu fazer aqui umas pequenas perguntas e depois passávamos a bola para esse lado. E eu gostei, antes de mais nada, gostei muito de ouvir-vos todos. E vou perguntar depois à Rita uma coisa mais específica, pegando um bocadinho na intervenção de todos. Vou começar com a Rita. A Sofia disse que isto não vai ser um nicho. Quer dizer, que este financiamento sustentável vai ter que ser mainstream, não vai ser um nicho. E eu perguntava à Rita se as plataformas como a da Rita admito hoje que ainda não sejam mainstream, senão o Miguel diria o oposto, mas porquê é que acha que quanto tempo é que vai demorar? Quais são as principais resistências para uma coisa que tem tudo para bater certo? Ainda hoje, um nicho do nicho? Várias coisas. Então, primeiro, fatores regulatórios. Neste momento nós somos licenciados pela CMVM. Vamos ser licenciados, espero eu, em breve a nível europeu, porque foi emitido um decreto-lei pela União Europeia com transposição direta, que não foi aprovado ainda em Portugal, o que significa que nós temos muitas limitações do ponto de vista de comunicação e targeting ativo de investidores e promotores. Não só de targeting ativo, como até dos montantes de financiamento. Temos vários promotores que querem aumentar o seu cap de investimento, vários, e nós não podemos porque estamos limitados a 1 milhão de euros por empresa. Portanto, há aqui um fator regulatório que espero eu vai ser resolvido em breve, e é um tema europeu, há pouquíssimos países ainda que têm a licença europeia, então isto vai igualar pelo menos o mercado em que nós todos estamos a trabalhar. Depois, isto aqui para o mercado de crowdlending, mas é exatamente igual para o mercado bancário, ou seja, eu acho que na Europa o único bom exemplo daquilo que pode ser, ou melhor, o único bom exemplo que pode legalmente ser chamado um banco verde é o Triodos, que é um banco italiano, e toda a gente sabe que o processo, essa é a desvantagem da banca, o processo regulatório é altamente burocrático, é muito demorado, é muito complicado. Portanto, há aqui este tema inicial. Depois deste tema, há um tema de educação financeira. Eu acho, educação financeira ou educação financeira para a sustentabilidade, o que quer que seja que lhe queiramos chamar. Que é, no nosso caso, em Portugal, especificamente, há muita falta de literacia financeira, portanto, obviamente que nós, enquanto empresa nova, estamos a fazer este trabalho, mas seria muito mais fácil se todo o mercado tivesse a fazer este trabalho de literacia financeira. E está, mas é uma coisa que demora. Nós estamos pessimamente qualificados no ranking. O último ranking que saiu estávamos na base. E depois é um tema de adaptação de mercado, ou seja, este tema da taxonomia. A Sofia estava a falar sobre o que é que virá primeiro, se é o mercado que vai causar mais pressão ou se é a legislação. Eu individualmente acredito muito no movimento individual de cada uma das pessoas, portanto eu acredito muito mais no poder do mercado que propriamente no poder da legislação. Mas vai acontecer sim ou sim. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isto. Não sei se a GoParity vai ser, espero que seja um dos principais dinamizadores do mercado, espero que seja líder, espero que inclusive faça parcerias com a banca, e nós também temos... já falamos com vários bancos no sentido de nós até podemos ser uma oferta de fundo de investimento verde no setor bancário normal, portanto há aqui um tema, não somos necessariamente concorrentes, embora tenhamos produtos concorrenciais.
Portanto, eu acho que vai acontecer sim ou sim, não tenho muitas dúvidas e vai ser no curto prazo. Ok, muito obrigado. Muito bem, não sei, eu agora ia passar aqui para a Sofia, não te importas, Miguel? Força. A Sofia também, e todos falaram de divulgações. Isto passa muito por divulgação. Falamos muito quem tem contabilidade também não custa mais nada. Admito eu que a contabilidade anda já aqui há uns anos aqui na nossa vida e, portanto, já estamos habituados, já se entranhou, não é? Estranhou-se e depois entranhou-se. Vem agora este relato não financeiro. As pessoas têm eu tenho aquela convicção que as pessoas não sabem exatamente, ou seja, pintam isto como um papão muito maior do que é. Quer dizer, o que se lhe pede às pessoas não é assim nada mesmo às empresas, sobretudo às PMEs, há muita gente que depois da primeira auditoria diz, era só isto, entre aspas. Se eu não quer partilhar connosco assim 2 ou 3 situações onde desmistifique que isto vai ser um problema enorme e que as empresas vão ter que contratar gente e mais gente e mais gente para satisfazer os requisitos. Sofia, ajude-nos. Sim, concordo com isso. Acho que se gosta de fazer deste tema um tema difícil, é complexo, é novo. É só por causa disso que é difícil, é porque é novo. Mas como tudo o que é novo, temos de ganhar conhecimento e perceber um bocadinho mais do tema para depois lidar com ele. Mas eu concordo com isso. Acho que e nós temos tido com 2 casos, vá lá. Era uma private equity, isto já foi há 3 anos atrás, portanto queria antecipar uma regulação que já existe, que finalmente existe, e que a private equity tinha de reportar um conjunto de informação ambiental e social sobre as várias empresas em que eles investem. Era uma private equity portuguesa, investia em várias PMEs e, portanto, tinha a ideia de que algumas das suas PMEs, ou quase todas, não conseguiria reportar este tema. E então, aquilo eram PMEs de vários setores e a ideia foi, ok, então vamos ajudar estas PMEs a ter uma estratégia de sustentabilidade, porque é preciso perceber para que é que isto serve. Portanto, eu sei que há muita relutância por parte das PMEs em pensar em estratégia. A palavra estratégia não quer dizer que seja uma coisa megalómana das grandes empresas. Quer dizer apenas tentar perceber onde é que eu estou e para onde é que vou. Não é mais elaborado do que isto. E, portanto, ajudámos aquelas PMEs a ter uma noção de para onde é que querem ir ao nível da sustentabilidade, porque é que era um fator importante ao nível do negócio, e ajudámos a recolher um conjunto de informação que, num mero fecheiro de Excel, há formas mais elaboradas, mas um fecheiro de Excel também serve, e, portanto, vários fecheiros de Excel que depois, enviados para a private equity, a private equity conseguia automaticamente juntar aquilo tudo e dar uma informação sobre os tais indicadores ambientais e sociais, para quais objetivos para o desenvolvimento sustentável contribuem, portanto, conseguia-se ter uma imagem de como é que aquele fundo poderá estar a contribuir positivamente e também negativamente, por causa das emissões de CO2, etc., para os temas ambientais. Eu tenho de admitir que quando fui em algumas daquelas PMEs, eu pensava, pronto, é agora que me vão matar. Eu vou entrar, vou estar a dar formação sobre sustentabilidade e vão-se levantar e vão-se embora a dizer que têm de ir trabalhar. Qual foi a boa surpresa em todos? É que, na realidade, ninguém se levantou, ninguém se foi embora. Já tinham percebido, como eram empresas exportadoras, tinham percebido que isto era um fator de diferenciação e um fator de venda. E, portanto, o que nós tivemos na realidade foi documentos que eventualmente as empresas já estavam a fazer e queriam que nós validássemos se aquilo fazia algum sentido ou não. Portanto, foi uma experiência muito positiva, porque eu tenho de admitir, eu estava com cada vez que eu começava a falar numa organização diferente, eu tinha o receio de não vão achar isto importante e, portanto, vão achar que estamos aqui todos a perder tempo. E a surpresa positiva foi que, de facto, não foi nada disso. Antes, pelo contrário, todos perceberam que aquilo, além de já terem percebido que era importante, perceberam aquele momento como uma oportunidade de conseguirem comunicar de uma forma mais prática até com os clientes e de valorizar este tema. Depois tivemos com outra empresa também na área ligada até aos temas da agricultura, uma PME, que também começou a ser desafiada pelos os grandes consumidores, ou seja, supermercados, etc., lá fora, de como é que justificava que aquilo que produzia também ia ao encontro destes temas. E realizou-se uma estratégia, ou seja, onde é que nós estamos, o que é que temos de fazer, para onde é que queremos ir, um plano de ação, o que é preciso fazer, quais são os indicadores
os KPIs, não é? Os Key Performance Indicators, quais são os indicadores de desempenho que temos de cumprir e para que objetivos para o desenvolvimento sustentável é que estamos a contribuir e não foi o fim do mundo. Portanto, relativamente ao reporte, só para dar aqui uma ideia, eu acho que se está a fazer um papão brutal desta coisa do relatório de sustentabilidade. Primeiro, não é novo. Para quem não sabe, as empresas, as grandes empresas cotadas em bolsa com mais de 500 colaboradores ou de interesse público já eram obrigadas a fazer isto desde 2017. Okay? Portanto, lá por se estar a falar hoje que há uma diretiva de reporte de sustentabilidade, essa diretiva já existia, era menos sofisticada, tinha outro nome. Portanto, primeiro, não é nada de novo. A única coisa que é de novo é que em 2016, em 2026, e é só em 2026, não é para o ano, em 2026, as grandes empresas não cotadas vão também ter de reportar este relatório. Essa é que é a única novidade. Ou seja, as empresas cotadas, que já eram obrigadas a reportar desde 2017, acho eu, 2017, continuam a ser obrigadas, agora têm os estándares novos e o nível de exigência evoluiu. Okay? As grandes empresas que antes estavam fora desta obrigatoriedade passam a estar dentro da obrigatoriedade, mas é em 2026, referente a 2025. Portanto, ainda há aqui algum tempo para trabalharem este tema. Eu aconselhava que não esperassem para 2025 para estarem a trabalhar para conseguir reportar em 2026. Acho que era muito mais interessante, gradualmente. Porquê? Porque os clientes vão começar a pedir antes. Neste caso, as próprias grandes empresas que também exportam. As cadeias de valor, elas podem ser obrigadas em 2026, mas eu diria que à data de hoje já devem estar a começar. E os bancos vão começar agora, porque têm de reportar para o ano. E pronto. Portanto, não vale a pena ficar à espera da regulação para fazer isto. Mas, mais uma vez, aquilo que é esperado no relatório neste relatório único, não é relatório de sustentabilidade, nem é relatório integrado, é um relatório de gestão que inclui uma parte de sustentabilidade, é ter uma secção que fala de sustentabilidade e que fala daquilo que se pode falar. Não é falar daquilo que a empresa não tem. É falar do que é que se pode, do que é que se tem. E, como tudo na vida, há de se começar por um início, e esse início significa, de facto, ter uma estratégia, ter uma visão e ter um plano. Portanto, os primeiros relatórios podem ser muito bem a empresa assumir o compromisso que tem, as metas, ou dizer que eu quero ser neutro em 2050 e vou demorar 2 anos a definir metas concretas, porque as coisas é preciso ter dados de base e a maioria das empresas, se calhar, não tem dados de base. Portanto, é bom senso, não é ter uma fórmula mágica. E quando os indicadores não são possíveis de reportar, é dizer eu não consigo reportar este indicador porque ainda não tenho um sistema de informação para o recolher. Portanto, concordo. Há muita gente que faz disto um bicho de 7 cabeças para ser super complicado. É o que eu digo, isto é complexo, mas há muitas formas de responder a estas matérias e o que está assumido é um processo de evolução. Tem de existir um compromisso. Sem compromisso, as empresas começam a reportar dados sem terem um compromisso, não estão no caminho certo. Porque estão a reportar dados sem saber porque é que estão a reportar nem para onde é que querem ir. E o que o cliente e o que a banca quer perceber é se há uma visão concreta, se há uma estratégia de facto, se a empresa percebe o que é que tem de fazer. E esse tem que fazer é ter uma visão. É dizer, eu tenho um compromisso para 2050 disto, vou fazer X em 2030, e isso é um processo estratégico que as PMEs muitas vezes têm reticências a fazer porque acham que não têm tempo. Eu diria que vão ter de arranjar tempo, porque sem isso não vão aceder a financiamento nenhum. Muito obrigado. Ou seja, não é rocket science, com algum planeamento e vontade a gente consegue resolver a situação. Miguel, chegou a tua vez. Todos nós assumimos, face até ao tema da descarbonização, que estávamos a falar de finanças sustentáveis e ambiente, mas também ficou o S de social e o G de governance, da governança, ou governo, como queiram chamar. É o grande problema que toda a gente chama coisas diferentes e às vezes a gente confunde. Como é que uma PME tipicamente, como eu digo, portuguesa, em que muitas vezes o conceito de administração é o pai, mãe e os filhos, não é? Vai com facilidade lidar com as questões, sobretudo da governança, da diversidade de género? Como é que esse caminho achas que isso vai ser mais difícil às tantas do que o ambiental? Qual é a tua sensação? É que eu acho que há muita gente que
por estar focado no ambiental e depois a seguir vem o social, a parte da ética do governo, que muitas vezes nós criticamos as nossas empresas, está a ficar descuidada. Será que estamos mesmo a deixar isso para o fim, mesmo para a última da hora, ou achas que já está toda a gente a pensar nesse assunto? Eu acho que não. Acho que o tema verde ganhou um impacto muito grande nos últimos anos por causa de todos os problemas que vemos no dia a dia. Ligamos a televisão e são quase todos os dias constantemente notícias de um desastre ali, uma cheia acolá, um incêndio. E isso tem-se agravado claramente nos últimos anos e, tanto, tem trazido para a ribalta. Por outro lado, como é um tema que tem muito impacto e quando há um acidente grave e que morrem pessoas, as pessoas estão muito espertas para isso, também é mais fácil vender a parte sustentável verde. E, portanto, é muito mais fácil pôr um anúncio com umas folhinhas verdes e a parte social, se calhar também começa a ter algum impacto, mas a parte de governance é mais difícil de vender. Agora, se nós formos analisar e há sites internacionais que nos permitem ver para cada setor qual é o peso que cada um dos três fatores tem, eu diria que para a maior parte dos setores o governance continua a ser o mais importante, aquele que tem mais impacto. E, portanto, isso na prática é o que se vai traduzir para as decisões de investimento de fundos e de grandes empresas, vai-se traduzir aí. Como é que isto depois vai chegando às PMEs? Eu acho que hoje em dia, também por força da cadeia de valor, ele vai chegar, mas as preocupações que uma PME tradicional tinha há 10 ou 15 anos atrás de governance são muito diferentes das que tem hoje. E, portanto, houve claramente uma evolução dessa parte. A componente social, até porque nos últimos, 10 anos, no início da década anterior, houve uma grave crise financeira provocada pela situação de quase bancarrota de Portugal e, portanto, isso também provocou que as empresas tinham que ter essa componente social. Acho que a temática mais recente que o Covid veio trazer de haver uma forma importante das empresas a apoiarem também iniciativas do setor social, veio também de despertar todo este interesse. Depois vai depender também um bocadinho do posicionamento de cada empresa. Portanto, há empresas que vão valorizar isso mais e vão incorporar isso de uma forma mais dinâmica nas suas estratégias, como uma forma de se assumirem e se diferenciarem, e vai haver outras empresas que vão lá fazer um bocadinho os serviços mínimos só para dizer que cumprem com as regras. Eu acho que o primeiro caminho vai trazer muito mais vantagem competitiva. A minha visão é se calhar mais árduo e mais difícil, mas também normalmente o que nos diz é que os caminhos mais difíceis também depois trazem mais vantagens, e são essas empresas que vão crescer mais e que vão ser se calhar as grandes empresas de futuro, que agora são uma PME. Portanto, acho que é um bocadinho o desafio por aqui. Muito obrigado, Miguel. Bom, eu já fiz aqui a minha primeira pergunta, acho que está pela hora e tudo, estamos a cumprir. Passar a bola para o vosso lado, não sei quem é que quer fazer alguma pergunta. Nito, Cavo. Faz favor. Vão passar. Depois tem qual é a outra? Ok, com certeza. Faz favor. Sim, estamos a ouvir. Tá. Não sei se posso dar um bocadinho da minha experiência. Eu estive a viver uns anos na Alemanha. O grupo para o qual trabalhei forçou-me a ir para lá, e nas minhas voltas no fim de semana, como estava lá sozinho, fui ver um buraco enorme que é a extração de carvão. Provavelmente conhecem. Tem qualquer coisa como 36 km de comprido por 13 de lado, já vai nos 400 metros de profundidade. E a justificação que lá tem é que aquilo é um investimento ambiental. E só para terem a noção do buraco, se vocês estiverem com os pés ao nível da beira-mar, a linha do horizonte está a cerca de 13 km. Portanto, isto é a largura. 36 é um bocadinho mais, 3 vezes mais. 300 metros de profundidade
é muita coisa. Aquilo vai servir, quando retirarem aquilo tudo, para encher de água que vem pelo Reno abaixo. Eles dizem é apenas uma percentagem mínima do degelo que está a acontecer nas montanhas da Suíça, nos Alpes. Isto é muito curioso porque eles dizem também que o suporte ambiental é que a indústria de sequeiro, portanto a produção de sequeiro, é 100 vezes inferior à de regadia, em termos de rentabilidade. Daí, quando afirmam que vamos ter um produto interno bruto muito menor, têm aqui a razão. Mas, como estava à frente da empresa, o debate sobre o que fazer em termos de ambientais era tão simples como este. As pessoas estavam-se a recusar a deixar construir, a população em geral, mais eólicas. E o motivo é que viam muitas eólicas paradas. Ponham-nas a mexer. Estão a nascer buracos por todos os lados na Alemanha para fazer baterias com água. As eólicas têm de mexer para meter lá água. O que é que nós estamos a fazer? As empresas têm fundos disponíveis na banca para se associarem e pagarem a instalação de eólicas para ter água e poderem produzir de noite. Agora vou passar para Portugal. Eu tenho aqui, sou consultor de uma fundição. A fundição tem um telhado razoavelmente grande, queremos instalar painéis solares. Mas, como estamos completamente dentro da cidade, queremos sair daqui para outro sítio. Ora, pôr um telhado que custa muito dinheiro em painéis solares e daqui a 4 ou 5 anos queremos sair daqui, não é um investimento muito simpático. Era muito mais simples ser permitido fazermos um investimento longe, no interior do país, com painéis solares associados, como Portugal tem muitos declives, a bombagem para cima e para baixo de água. Além do mais, podíamos ter reservas de água para proteger contra incêndios quando se houvesse. Isto não é possível. Quando colocamos esta questão às empresas que nos assessoram, dizem, não, isso não é possível. Portanto, o que é que estamos a fazer nesse sentido de permitir também às populações, eu tenho terrenos, porque é que eu não posso instalar painéis solares e vender energia para a minha casa, aqui no Porto? Há muitas dificuldades para fazer isto. Muito obrigado. Vamos ouvir a segunda pergunta, faz favor. Olá, viva. Boa tarde. Agradeço desde já a vossa presença. Eu, João Castelo Branco, trabalho no setor da construção. Sou arquiteto, portanto, a área da construção, como nós sabemos, tem um grande impacto na questão ambiental, tem um grande impacto na questão económica e as apresentações que nós ouvimos hoje tocaram muito ao de leve, principalmente o setor bancário, tocou muito ao de leve naquilo que é o próximo passo na construção civil. A minha pergunta é um bocado direcionada à banca, precisamente. É direcionada também no que diz respeito à promoção imobiliária de habitação. Nós sabemos que os edifícios de serviços têm já alguns critérios, alguns modelos de monitorização daquilo que é pegada ecológica, aquilo que é pegada carbónica, mas na habitação não. A minha pergunta é como é que um promotor imobiliário consegue se financiar dentro desta lógica que estamos a discutir aqui hoje, sem ter um passado, sem ter algum registro histórico daquilo que é a construção que promove e que tipo de monitorização vai ser feita pelas entidades bancárias, se aquelas que neste momento nós conhecemos, as que existem, são os LEEDs e os BREEAMs, que são importados, um do outro lado do Atlântico, o outro da Inglaterra, que não estão adaptados ao nosso modelo, portanto nós sabemos que têm critérios que não se aplicam à nossa realidade
Minha pergunta é como é que nesta fase um promotor se consegue financiar dentro destes critérios que temos aqui a discutir hoje? Não sei se há mais alguma pergunta. Não? Miguel, se calhar... Sim. João, eu como disse, estou muito mais focado no tema das empresas e, portanto, não conheço a realidade total da parte mais ligada aos particulares. No que... Sim, empresas também. Ok, pronto. Portanto, a parte... Mas o que é que nós tencionamos fazer? Dentro desta linha que nós falámos aqui, nós tencionamos ter dentro de algum tempo algo ligado à certificação energética dos edifícios, no sentido de criar condições especiais de financiamento, quer para a construção de novos edifícios, quer para a reabilitação, quer para melhorar a qualidade energética dos edifícios. Vamos usar as certificações que existem no nosso país, tanto a certificação, agora não consigo lembrar o nome, peço desculpa. Não, eu não consigo lembrar, portanto recupero essa informação. Analisámos a hipótese de utilizar o BRIM e outra que falou, mas achámos que, face à nossa realidade, a certificação nacional está mais adaptada e permite recolher a informação de uma forma mais credível, e a lógica vai ser sempre a mesma, que é a empresa, o promotor, vai se comprometer a que um determinado edifício tenha determinadas características, vai ter um spread com base nessa certificação que pretende atingir, e depois vai haver uma confrontação no final se realmente a certificação daquele edifício comprova com aquilo com que o promotor se comprometeu inicialmente. Esta é a ideia para termos também nesta linha esse aspecto. Não sei se respondi à sua pergunta. Genericamente sim. Nós, na nossa profissão de arquitetura, nós antevemos, ou estamos numa fase prévia daquilo que é o desenvolvimento do projeto imobiliário no seu todo, e nós temos que ter a ação de escolha daquilo que são os futuros materiais ou daquilo que são as soluções que vão ser implementadas nesse projeto imobiliário. E para nós é importante, enquanto arquitetos, enquanto empresas de prestadores de serviço, é importante perceber qual é o caminho, para onde é que estamos a seguir. E se nós já queremos traçar esse caminho, eu volto ao início, se a área da construção é uma área que tem um impacto tão grande na questão ambiental e na questão económica do nosso país, no desenvolvimento económico do nosso país, onde é que estão essas guidelines ou essas regras? Nós já sabemos alguns, conhecemos alguns materiais, mas também sabemos que a realidade do nosso país ainda não nos oferece a documentação necessária para podermos guiar-nos por essas diretrizes. O exemplo, por exemplo, os materiais que hoje em dia que são vulgarmente usados têm que ser acompanhados das declarações ambientais, das DAPs, e neste momento, na produção de um edifício, nós usamos 200, 300 materiais, mas temos uma escolha muito maior e só existem 40 DAPs. Portanto, ainda estamos muito atrasados no desenvolvimento dessas métricas. E a minha dúvida vem também no seguimento de, há muitos promotores que para já ainda estão a não querer olhar para o problema, nós sabemos que ele vem aí, mas também sabemos que os bancos vão começar a taxar mais, a taxonomia é isso mesmo, vão começar a taxar mais a quem não tiver sensibilizado e quem não tiver essa ação, mas nós, como arquitetos, temos que começar somos os primeiros que temos que dar esse passo. E neste momento ainda sentimos alguma... do lado lá, não temos as respostas que precisamos, porque sabemos que se começarmos hoje com um projeto imobiliário relativamente grande, só daqui a 4, 5 anos é que ele vai ficar pronto. E é aí que vamos começar a medir. Portanto, essa antecipação eu ainda não estou a conseguir senti-la. Estou com algumas dificuldades e temos à nossa volta alguns promotores também estão a tentar recolher essa informação e ainda está tudo... Eu entendo que temos que dar passos e todos temos que caminhar em conjunto,
e a minha sugestão é acelerarmos, se calhar, um bocado essa informação que tem que passar também um bocado para o nosso lado. Não sei Obrigado. se a Sofia quer... Sim, talvez possa sugerir. O que é que eu faria no vosso lugar? Era perceber, ir àqueles documentos que dizem mesmo os atos delegados da taxonomia, não sei se já foram ver. É ver isso, ou seja, é olhar para a taxonomia, e agora entrar no jargão, olhar para a taxonomia, para os atos delegados da mitigação e da adaptação, em que cada um são 400 páginas, e vocês não vão ler 400 páginas, vocês vão olhar para o índice e vão perceber onde é que está, em quais páginas é que estão os critérios mínimos referentes à construção e à reabilitação e real estate. Isso tudo é capaz de dar para aí umas 20 páginas, lê-se. Dessas 20 páginas, vocês vão ter de ler quais são os critérios mínimos que qualquer construção, reabilitação, etc., deveria ter para ser considerada alinhada com a descarbonização. Okay? Imagina, há coisas... Aquilo é muito mais exigente do que a regulação portuguesa. Okay? E há coisas que, se calhar, não há informação. Mas eu diria que, se vocês seguirem essa base e tentarem desenhar o vosso projeto tendo em conta, cumprindo o máximo possível do razoável daqueles critérios. E depois, se vocês forem a um banco e já levarem a papinha feita, literalmente, e dizer estes são os critérios da taxonomia, nós cumprimos com X e Y, estes não cumprimos porque não é possível, porque não há informação, e portanto eu posso dizer que o volume deste investimento que eu preciso de 5 milhões e portanto posso dizer que cerca de 80% está alinhado com estes critérios que a taxonomia identifica, e além do mais... Eu tenho um plano para compensar as emissões de CO2 e, portanto, isto é tudo feito com a abordagem de ser aproximado de nearly carbon zero buildings, etc. O que o banco quer é essa informação já feita. Porque o banco não sabe calcular essa informação. Não tem informação. Porque é normal, ou seja, há aqui outro tabu que é a informação. Vamos lá ver, ninguém calculou o volume de vendas de cada uma das empresas, é a própria empresa que divulga o volume de vendas, certo? Portanto, aqui, o alinhamento com a dita taxonomia tem de ser a própria empresa que tem de divulgar. Pode-se dizer, mas a empresa não sabe calcular e o banco já tem de reportar. É verdade, azar, a regulação está a ser feita de uma forma em que a informação não está toda compatível. Mas, em última instância, o banco não vai adivinhar qual é o volume de vendas das empresas. São as empresas que dizem qual é o volume de vendas. Portanto, também vão ter de ser as empresas a dizer neste projeto, segundo os meus cálculos, 50% está alinhado com a taxonomia, 50% do meu investimento está alinhado com a taxonomia. Os outros não estão porque não há, porque não consigo pagar, whatever. Agora, o que eu faria era fazer a papinha toda para entregar ao banco. E isso assim, e eles querem... É ou não é? Sim. Vocês não procuram desesperadamente por projetos que digam qual é o alinhamento com a taxonomia? Sim, claro. É desesperado, deem-me essa informação. Acontecer? A parte da descarbonização é medida no que se chamam Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Essa parte dos fornecedores e dos nossos clientes entra no nosso Scope 3. Eu vou ter que demonstrar, ao nível 3, que os financiamentos que eu estou a conceder estão totalmente alinhados com a taxonomia. E, portanto, se eu tiver um projeto em que tem essa informação detalhada e como está alinhado com a taxonomia, ele vai ser muito, muito, muito bem-vindo, porque depois, entrando agora um bocadinho na parte mais técnica, é que os bancos vão ter que reportar. Vai haver a partir do próximo ano, um rácio, que é o GAR, que é o Green Asset Ratio, que vai estar alinhado com os temas da taxonomia, e os bancos vão começar a ser olhados qual é a percentagem de financiamentos que têm alinhados, que cumprem os critérios de taxonomia que estão alinhados com este GAR. Quanto mais alto for o GAR, melhor o banco se posiciona, e da mesma forma que uma empresa também pode vir a ter financiamento mais barato, em melhores condições, os próprios bancos também, quando chegarem ao mercado para emitirem os seus empréstimos obrigacionistas, vão com certeza ter acesso a financiamento mais barato e, portanto, vão ser mais competitivos. Portanto, e depois vai ser aqui uma pescadinha de rabo na boca. E, portanto, é esta parte que falávamos há bocado, esta cadeia de valor, que vai fazer com que mais tarde ou mais cedo lhe vão pedir a si, olha, faça-me lá um projeto bem alinhado, porque senão eu não vou conseguir financiar no banco. João, eu não sei o que estes senhores sabem muito mais, mas uma coisa simples, vá à página da taxonomia
e começa lá relativamente simples, aquilo primeiro assusta, é pior do que tudo, mas depois começa a dividir para conquistar, não é? Portanto, vai à zona da construção e do real estate, tem lá os níveis, começa a andar, e a certa altura, não percebendo eu nada disso, que é o que eu faço, não é? O que acontece é que a certa altura eu tenho uma visão muito melhor do que tinha antes de fazer essa busca. E provavelmente vai, depois a partir daí, começa a planear a sua vida. Ninguém vai lhe entregar uma coisinha, olha, perfeito, tome lá. Nosso alinhamento, também para finalizar e para dar espaço também ao resto das pessoas, o nosso alinhamento vem muito, nós já estamos, o nosso escritório já aposta nós temos uma equipa de engenheiros bioclimáticos que trabalham connosco, portanto nós já estamos muito alinhados com isto, nós percebemos a dinâmica e percebemos aquilo que vem do futuro, portanto já estamos a dar esses passos, já estamos a avançar nessa direção. Já temos algumas soluções implementadas, portanto isto não é novo para nós. E obviamente não sou eu enquanto empresa de arquitetura, que vou ter com o banco para me financiar, mas também quero aconselhar os nossos promotores que nos consultam. E precisam de vocês, porque há muitos que ainda estão com o mindset noutro... 100%, mas agradeço-vos. Só vocês escolhem os materiais. Exatamente. E eles às vezes dizem que são vocês que não sabem ou que não querem. É uma conversa interessante, eu sei. Ok. Temos espaço para uma última, eu ia dizer final question, a última pergunta. Não. Faz favor. Do que o João estava a dizer, eu não sei se a banca está preparada para... Aqui é diretamente para a banca. Porque, por exemplo, na parte da construção, se vamos falar em financiamentos, independentemente do projeto, o que é que acontece? A banca faz as medições, por exemplo, por aquilo que vai libertando financiamento pelas medições que são feitas na obra. Uma das formas de diminuir a pegada da construção é aumentar a construção off-site. Eu entendo, até admito que a determinado nível da banca haja esse conhecimento, mas para quem for um balcão ou uma coisa assim do género, numa primeira abordagem aos investimentos, tem logo aí um problema para resolver, porque a banca não está preparada, tem umas métricas de libertação de financiamentos, por exemplo, que estão desalinhadas com esta evolução que se avizinha. E eu queria só trazer esta perspectiva e saber que se já pensaram nisso, o que é que estão a fazer, porque estão a fazer pedagogia para fora, se também estão a fazer pedagogia para dentro, para alinhar estas expectativas que nós temos. Todo este tema não é só difícil para as empresas, para os bancos também é difícil. Né? Nós, se vocês conseguissem imaginar a quantidade de pessoas que estão a trabalhar diretamente em departamentos específicos de sustentabilidade, ou então em áreas de sustentabilidade dentro de outros departamentos que o banco tem hoje, ou que tinha há 10 anos atrás, o banco cresceu imenso aí e está com uma visão muito, muito diferente. Portanto, estamos a trabalhar em várias áreas e provavelmente o que é que nós temos vindo a fazer e já temos uma equipa na nossa área de admissão de risco, na área que decide as operações de crédito, quer para particulares, quer para empresas, mas mais focado nas empresas que são aquelas que já têm que responder, em que todos os projetos de grandes empresas ou que acima de determinado montante já têm incorporado uma avaliação não só dos riscos financeiros tradicionais que o banco incorpora, como também dos riscos de sustentabilidade. O que é que vai acontecer? Provavelmente, à medida que formos tendo a consciência que os riscos de sustentabilidade têm outro tipo de impactos que até agora os bancos, não só os bancos, os fundos de investimento, todas as empresas não tinham em consideração, também provavelmente as nossas políticas vão ser adaptadas nessa matéria. Não é? Há uns anos, se calhar ninguém estava preocupado, por exemplo, em que fazer um investimento no Algarve, de um hotel no Algarve, por a hipótese
daí a 10 anos, como é que está o nível das águas no Algarve? Isso hoje já está incorporado. E, portanto, na construção vai acontecer também isso. Isto é, se calhar não é uma realidade hoje, mas eu diria que isto vai ser galopante e mais rápido, se calhar, do que as pessoas pensam, a incorporação cada vez mais destes critérios de sustentabilidade nas variáveis de decisão dos vários players do mercado, e a banca não vai fugir a isso. Ok, era a nossa última pergunta. Eu quero perguntar aqui aos meus colegas se querem fazer um último remarque. Só queria Sofia, last. faz favor. Não, só a ir ao encontro daquilo que também estava a dizer. Eu acho que é preciso nós termos a noção que estamos numa fase de transição. E, portanto, o que significa que a conversa hoje é muito diferente da conversa que, eventualmente, num cenário destes, teríamos há 5 anos atrás, muito diferente há 10. As primeiras conversas que eu tive sobre isto foi em 2004, como podem calcular, era tudo muito diferente. Portanto, as coisas evoluem e evoluem cada vez mais rápido. Atualmente, há 5 anos atrás era impensável termos um banco a dizer isto que o BPI está a dizer. É impensável, ninguém dizia nada disto. Portanto, e agora todos os bancos, de certa forma, até fazem deste tema um tema bandeira. Portanto, há essa evolução rápida. Óbvio que as coisas não são perfeitas. É óbvio que os bancos têm imenso desconhecimento e todas as empresas também têm, e a Comissão Europeia e os reguladores também. Pronto. Por isso é que há muita regulação que vai mudando. Nós temos regulação que já mudou não sei quantas vezes. E é de esperar que vai haver. Isso é bom. Nós não temos de ver. Há empresas que ficam, normalmente os bancos e também as empresas ficam muito inseguras. Mas nada está definido. Eu ainda bem que não está. Porque se tivesse definido, ou se tivesse definido para sempre, aliás, nada está definido para sempre, esse é o tema, mas se tivesse definido, implicava que nós tínhamos de acertar. E, portanto, temos a margem de ir criando conhecimento. Eu acho que isto é relevante também até para o comentário que fez. Nós olhamos à volta e todo o sistema ainda está no sistema do passado. Ou seja, os estímulos todos ainda estão todos focados para uma economia que não é esta economia descarbonizada e verde. Nós ainda temos um sistema fiscal que não incentiva estas ações, ainda temos um sistema de educação que não ensina estas coisas, ainda temos uns estímulos de bónus, mesmo ao nível da banca, que ainda é aumentar o crédito concedido, e se calhar na fase seguinte seria aumentar a qualidade do crédito concedido e dentro dessa qualidade incorporar os temas ambientais. Portanto, isto tem de ir por fases. Mas só deixar aqui uma palavra que eu acho que é positiva, que é isto não é um tema europeu. A China está a desenvolver imenso trabalho nesta área. Okay? Eu sei que o outro counter-argumento mas estão a criar ainda centrais de carvão. Pois estão. Como toda a gente ainda está a aproveitar o máximo até 2030, veja-se em Portugal, não vou dizer mais nada. Portanto, o que é que está a acontecer? Alguém em 2030 vai ficar a arder literalmente com ativos que em 2035 já não valem nada. Portanto, há de haver alguém que há de ficar com esses ativos na mão e vai perder. E há de haver aqueles que eventualmente conseguem antecipar. Mas continente africano, Quénia, Gana, África do Sul, Marrocos, todos estão com estratégias nacionais de sustainable finance, ou seja, de implementar no país estas regras ao nível genérico, dos financiamentos. Ásia, a mesma coisa. Só para ter uma ideia, na Europa temos esta taxonomia verde, mas existem taxonomias no Japão, na China, África do Sul, Canadá, Reino Unido. Existem taxonomias verdes. A Geórgia é um ótimo exemplo. Quem tiver curiosidade, vá ao site do Banco Central da Geórgia e vê o excelente trabalho que eles estão a fazer. E, portanto, tudo o que nós falamos disto, nada é perfeito à data de hoje, mas também só há pouco tempo é que começámos a trabalhar estes temas com esta sistematização, e de vez em quando acho que é preciso nós distanciarmos no dia-a-dia para perceber que isto é um processo evolutivo e que nós estamos numa fase de transição. E quando nós estamos na fase de transição, muitas vezes não damos conta que estamos na fase de transição. Queremos logo o futuro, porque ainda estamos focados no passado. E nesta altura é bom não termos tudo certinho, porque nos permite evoluir com alguma margem de segurança, acho eu. Ok, muito obrigado. Eu acho que cumprimos. Filipe, podes fechar. Obrigado. Eu só vou fechar por uma razão, nem ia tomar a palavra, mas a Sofia, nós já nos conhecemos há algum tempo, tirou umas palavras da boca daquilo que eu ia dizer, porque de facto é inacreditável. Eu lembro de falar com a Sofia sobre estes temas há 8 anos, algo assim, e é inacreditável. Naquela altura era o que a Sofia acabou de dizer, ninguém falava disto. Era impossível ter um banco com este discurso que aqui tivemos. Impossível.
Não havia qualquer alinhamento, não havia, nem, era tudo perspectivas muito futuras. Lembro perfeitamente, há uns anos atrás, ter o prazer de estar na apresentação de um livro da Sofia e, pela primeira vez, percebermos que havia exigências a nível de reporting das empresas e que elas nunca mais iriam... O mundo iria mudar. Isto foi há 3 anos, 4 anos da pandemia. E, portanto, o mundo, de facto, está a mudar a um ritmo muito interessante. Eu diria que é muito interessante. E quem acompanha estes temas diz, se há 10 anos nós achávamos que nada era possível... Eu costumo focar sempre num tema que eu há 10 anos falava da mobilidade na cidade do Porto e dizia, um dia, quando alguém se lembrar de começar a pôr dinheiro no transporte público, se calhar podemos sonhar em mudar o paradigma da mobilidade da cidade. Pronto, nós hoje temos na cidade cerca de 1 bilhão a ser investido na cidade. Isto era impossível. Há 10 anos atrás toda a gente achava que o transporte tinha que ser era autossuficiente e os bilhetes é que iam financiar o investimento. Isso nunca aconteceria na vida, não é? Não. E, portanto, nós estamos, de facto, a alterar muito o paradigma. Eu queria só pegar num tema que aflorou, só para lhe dar nota de uma coisa. Nós próprios, na cidade, estamos a ver como é que também ajudamos a incentivar essa mudança. Quando falamos da descarbonização, nós temos 2 grandes vetores na cidade, a mobilidade, que aí o investimento está em cima da mesa, e depois há muitas outras ações, já temos aqui outras conversas para discutir, e há a questão de tudo que são as emissões provenientes dos edifícios. Nós estamos na fase final de fazer uma coisa que é o índice ambiental, que já existe em algumas cidades europeias. É muito complicado, devo dizer que tem sido um desafio absolutamente brutal. Nós temos envolvido investigadores de várias áreas, tem sido uma coisa muito transversal. Portanto, e qual é a lógica? A lógica é nós darmos incentivos, sejam eles em termos de diminuição das taxas, sejam eles até em termos de capacidade construtiva, para edifícios que, de facto, numa matriz de resposta ambiental, excedam os níveis que nós estamos à espera. Portanto, aí tem a ver com circulação de água, com métodos construtivos, com uma série de outras coisas. Portanto, nós também estamos a tentar ver como é que damos essa ajuda para acelerar esse processo, porque acho que, de facto, o tema é crítico, é absolutamente crítico. Portanto, ainda bem que pôs a pergunta, porque o financiamento vai estar, de facto, tem que existir financiamento para uma área que nós sabemos que é capital intensivo, e diria mais, não há promotores imobiliários que trabalhem sem financiamento. Portanto, não há ninguém a pôr dinheiro do seu. Portanto, tem aqui claramente que o financiamento está muito... Portanto, acho que esteve, de facto, muito ajustado a pergunta e a dificuldade que existe neste momento. Portanto, queria, obviamente, agradecer. Este é um tema crítico. Nós não mudamos nada se não tivermos o dinheiro por trás a ajudar, mas o panorama mudou tanto nos últimos anos e só estarmos tão alinhados entre várias áreas que aqui tivemos, como nunca acho que estivemos, acho que nos deve pensar que estamos num caminho certo para o futuro. Por último, e não vou tomar mais tempo, agradecer obviamente ao moderador, aos oradores, acho que foi excelente, foi um contributo muito grande para aquilo que é o nosso pacto e aquilo que nós queremos ver na cidade acontecer, e convidar para a última sessão, será a 10ª, e que será sobre Nature-Based Solutions, soluções de base natural, também um tema, acho eu, bastante importante, e onde nós também aqui no Porto temos vários exemplos, e também convidaremos oradores muito interessantes para estar aqui para explicar o que é que temos feito. Está bem? Muito obrigado e obrigado por terem assistido. Obrigado.